Continuamos com o programa Eclésia dessa noite. Estamos falando sobre a Santa Missa, a celebração da Santa Missa. Iniciamos uma catequese hoje e continuaremos na semana que vem com a segunda parte da catequese, a celebração da Santa Missa. Vai ligando, no final do programa a gente vai fazer o sorteio de um livro interessante escrito pelo Frei Patrício Ciadini, de uma beata da igreja chamada Elizabeth da Trindade. Uma belíssima história que você vai levar, todo mundo que mandar aqui pra gente alguma mensagem via WhatsApp, telefonema ou e-mail. No final do programa a gente vai sortear esse livro. Só abrir um parênteses rapidinho aqui. Na maioria das vezes a gente se comunica, como eu estava acabando de dizer, por e-mail com nossos telespectadores. Aliás, sempre que a gente recebe e-mail, o Padre Guido responde a dúvida durante a semana, por e-mail. Telefonema e WhatsApp fica inviável, mas por e-mail o Padre Guido responde as dúvidas durante a semana. Mas de vez em quando a gente recebe algumas cartinhas. E só para a gente dar aqui um alô e um agradecimento aos telespectadores que mandaram para a gente, a primeira carta que eu tenho aqui na minha mão é do Luiz Medalha. O Luiz Medalha mandou essa carta aqui pra gente, aliás, uma carta longa, muito caprichosa, bonitinha, que ele mandou no envelope certinho. E ele conta aqui um monte de coisa interessante. Mas, entre outras coisas, o Luiz Medalha, que é da cidade de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. Luiz Medalha de Sidrolândia, do Mato Grosso do Sul, que mandou essa carta aqui pra gente. Ele está dizendo aqui bastante sobre a teologia da libertação, né? Quero lembrar, viu, Luiz Medalha, que nós temos um programa aqui que já fizemos sobre esse tema. Aliás, foi um dia, Padre Guido, que veio o Padre Vander Maia falar conosco aqui sobre esse tema da teologia da libertação. O Bruno, põe pra gente, mostra o nosso site aí, por favor, pra gente lembrar os telespectadores como é que a gente faz para encontrar os programas lá no site. Ó, esse é o site rs21.com.br, que é o portal aqui da Rede Século XXI, né? Tudo sobre aqui a casa está nesse lugar aí. Coisa sobre, por exemplo, os outros programas, sobre o Troféu Louvemos que está chegando, Novena das Mãos Ensanguentadas a Jesus, como faz para ser sócio, tudo está nesse portal. Aí se você clicar em programas, onde o Bruno está clicando ali para a gente, ó, clicou em programas, está aí a lista de todos os nossos programas. Acha o programa Eclésia, clicou lá no programa Eclésia, pronto, está na página do programa Eclésia. Todos os últimos programas que fizemos, aliás, os últimos não, todos os programas que a gente já exibiu, estão aí nesse lugar. Então, se você clicou lá no programa, dentro do programa, achou a página do Eclésia, é só clicar em vídeos. Clica aí pra gente, Bruno, em vídeos. Pronto, abriu a lista de todos os programas que a gente já exibiu aqui. Pelo tema você acha do seu interesse. E o programa sobre a teologia da libertação está justamente nessa página lá na rs21.com.br. Viu, Luiz Medalha? Então, para você assistir o programa aí pelo site é tranquilo, mas a gente agradece muito a sua carta, viu? A gente agradece mesmo a sua carta carinhosa aqui pra gente. Muito obrigado ao Luiz Medalha de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, pela cartinha carinhosa. Teve uma outra cartinha que a gente recebeu do Lauripes Gomes. Lauripes Gomes, a gente fez outro dia aqui um programa com a participação do Dom José Falcão, né? Que ele é bispo auxiliar militar do Brasil. E ele está mandando aqui uma dúvida justamente sobre um tema que o bispo tratou. Vou fazer o seguinte, vou encaminhar a tua carta. A gente não costuma fazer isso, hein? Quase sempre, como eu disse, é por e-mail que o Padre Guido responde. A gente vai abrir aqui uma exceção, viu, Lauripes? E vou encaminhar a sua carta para o Padre Guido, para ele responder para você. Justamente a gente envia a resposta da sua cartinha. É o Lauripes Gomes, da cidade de Cubatão, São Paulo, que mandou essa cartinha também. Muito obrigado, viu, Lauripes? E para encerrar, um nosso telespectador chamado Vinícius Módulo Doriguelo, é isso? Vinícius Módulo Doriguelo, da cidade de Serquilho, São Paulo. Você viu que o Módulo é o mesmo sobrenome que o meu. E o Vinícius mandou aqui, olha, eu tenho o mesmo sobrenome que você, Eric. Mandou aqui o nome do tio, a voz dele, para ver se a gente era parente. Eu acho que não, viu, Vinícius? Eu não encontrei ninguém ali que eu conhecia. Mas muito obrigado pela tua carta. Talvez a gente seja primo distante, quem sabe? Obrigado, Vinícius Módulo Doriguelo, de Serquilho, São Paulo. Dado o recado dos nossos amigos que também enviaram carta, vamos voltar aqui para o nosso tema. Padre Guido, só para a gente encerrar aquilo que a gente estava falando, já que nós começamos o programa por esse assunto. A Maria Terezinha Lusa está dizendo, dando boas-vindas aqui ao senhor, gosta muito aqui da tua presença no programa, ela está ressaltando isso, e a dúvida dela é, dos evangelistas, quais conviveram diretamente com Jesus? Dois, Mateus e João, ao passo que Marcos e Lucas vieram depois e escreveram o Evangelho conforme ouviram da parte de outras pessoas, e o Evangelho dos quatro acabou sendo aprovado e reconhecido como divinamente inspirado. Portanto, Mateus e João foram testemunhas oculares porque acompanharam Jesus
do começo até o término da sua vida pública, ao passo que Marcos e Lucas vieram depois. Ô, Padre Guido, outra pergunta aqui da nossa telespectadora, do casal que sempre manda também recadinho aqui pra gente, o Júnior e a Karen são de Leme, que é aqui no estado de São Paulo, também está dando as boas-vindas ao senhor, e a pergunta dela é sobre aquelas orações particulares, né? Porque tem algumas orações que o padre reza baixinho ali, como se fosse só para ele e Deus, em alguns momentos. Conta pra gente sobre essas orações particulares durante a celebração da missa. Exato, são vários momentos nos quais o sacerdote em silêncio faz algumas orações, né? Por exemplo, na hora de preparar-se para a leitura do Santo Evangelho, o sacerdote reza que o Senhor esteja na minha inteligência, nos meus lábios e no meu coração, a fim de que possa anunciar e proclamar perfeitamente a palavra de Deus. Esta oração, inclusive, o sacerdote, mesmo de uma maneira muito silenciosa, faz quando celebra com ele um diácono que vai lendo o Evangelho. Né? E também há outros momentos, por exemplo, quando o sacerdote coloca um pouquinho de água no cálice, onde já colocou o vinho, diz, olha, a água unida ao vinho seja sinal da nossa união com a humanidade de Cristo, etc. Né? E são expressões que o padre não pronuncia a voz alta. E são em vários momentos, certo? E também quando termina de comungar, o sacerdote reza, diz que o corpo e o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Na hora que o sacerdote lava os dedos, também tem uma oração dessas, né, Padre Guido? Sim, lavai-me de todos os pecados e purificai-me de todas as minhas culpas. São as orações que o padre faz de uma maneira silenciosa. Geralmente, durante estes momentos, há um canto, é o canto do ofertório, né, que cobre, digamos assim, estas orações silenciosas que o padre faz. Não teria problema se o padre fizesse em voz alta, não teria problema. Absolutamente. Né? É apenas o costume que é assim, Padre Guido? Exato, inclusive eu geralmente de manhã cedo celebro missa numa casa de religiosas e elas preferem, talvez até o horário um pouco impróprio, 6 horas da manhã, preferem não cantar muito e então a gente faz todas essas orações com um tom um pouquinho mais alto. Muito bem, dando sequência então aqui na ordem cronológica do que a gente estava falando. Sim. Vamos falar sobre a oração da coleta, o que significa e como ela deve ser feita, Padre Guido. Perfeito. Logo após da proclamação do hino de louvor de glória, há uma oração chamada coleta, que inicia com o verbo no plural, oremus. É o sacerdote que fala, não oro, no singular, mas naquele momento o sacerdote interpreta todos os desejos dos fiéis que estão presentes na igreja. Padre Guido, essa é aquela oração que é feita imediatamente antes não é a maneira correta de dizer, sim, mas bem antes da liturgia da palavra? Perfeito. Inclusive, Eric, há tantas paróquias que quando o sacerdote diz oremos e se faz um momento de silêncio, eis que uma pessoa, um encarregado, leva até o altar, digamos assim, um vaso cheio de bilhetes com pedidos de orações. Certo. Isto é, o sacerdote quer juntar todos os pedidos dos fiéis. Um momento de silêncio e depois pronuncia a fórmula da oração apropriada, certo, que antecede imediatamente, o rito da liturgia da palavra. E a liturgia da palavra propriamente dita, que a gente vai dizer na sequência, é uma coisa muito rica, né, Padre Guido? Teremos Salmo, teremos parte do Antigo Testamento, as cartas, né? Sim. Cartas de Paulo, por exemplo, estão quase sempre presentes na liturgia. Sim. Padre Guido, como é que essa lógica foi construída, né? Como é que a gente chegou a esse consenso? Olha, chegamos através de um trabalho maravilhoso, em primeiro lugar, de um paralelismo entre as páginas do Antigo com as páginas do Novo Testamento. Certo. Certo? Portanto, aos domingos são 3 as leituras. Temos uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura do Novo Testamento e depois temos uma leitura do Santo Evangelho, né, que completa. E entre as 3 leituras há um verdadeiro paralelismo. Caso prático, o que significa o paralelismo? A voz de Deus que ressoa já nas primeiras páginas do Antigo Testamento e que encontra a sua realização nas expressões de Jesus
no Novo Testamento, um caso prático. No Antigo Testamento encontramos que o povo, quando estava saindo do Egito rumo à Terra Prometida, no deserto aconteciam tantas aventuras, entre as quais algumas desagradáveis. Apareceram as cobras que picavam e matavam as pessoas. O povo reclamou com Moisés, e Moisés reclamou com Deus. E Deus disse para Moisés, né? Faça uma serpente de bronze bem grandona, coloca no alto de um morro, as pessoas que forem mordidas pelas cobras, olhando para aquela serpente de bronze, não morirão, mas ficarão até curadas. Agora pegamos, milhares de anos depois, a passagem de Jesus, que quando anuncia a sua paixão e morte, chega a dizer, quando serei elevado no alto do morro na cruz, atrairei todos a mim. Este paralelismo está presente nas leituras. Certo. E são tantas outras passagens, uma completa a outra. Certo. Certo? E aos domingos, entre uma primeira e segunda leitura, há também um salmo responsorial que bate perfeitamente com o mesmo tema que é tratado nas duas leituras. Por isso, as comissões que fizeram este trabalho foram bem sucedidas, porque dá a oportunidade de ter uma sequência lógica nas três leituras. Padre Guido, diante das leituras e também do Evangelho, vamos explicar aqui a diferença entre eles, no sentido de quem pode proclamar, né, essas leituras e também o Evangelho, é claro. Certo. Começando respondendo pela última parte, quem proclama o Evangelho é o sacerdote celebrante ou um diácono. Certo. O diácono tem o poder, devido à sua ordenação ministerial, seja de proclamar o Evangelho, como também de explicar o Evangelho. Certo. Quindi o sermão pode ser feito pelo diácono, a homilia. A homilia, né? O diácono ou o padre pode fazer. Pode fazer, exato. Se tiver um padre com celebrante, também ele pode. Pode também, né? Sim. Tá. E neste momento, se é um diácono que anuncia o Evangelho ou proclama o Evangelho, ele recebe a bênção do sacerdote presidente da celebração. E se é um padre que vai proclamar o Evangelho, numa missa presidida pelo bispo, ele também vai pedir essa bênção para o bispo, vamos dizer assim ou não? Sim, o bispo dá a bênção para este sacerdote que vai proclamar a palavra de Deus. Ah, isso acontece também com o padre Sim, quando o sim. bispo preside. Perfeito. Agora, as leituras, porém, que vêm antes do Evangelho, nem sempre se encontra um sacerdote, né? Certo. Agora, é porque a Igreja instituiu o ministério do leitorado, né, para fiéis e capacitados e que devem sempre estar bem preparados, nunca chegar lá na aventura, né? Se tem alguma palavra um pouquinho difícil, não tenham medo de perguntar para o padre como é que se lê, etc., né? Ou outros fiéis que têm a capacidade de pronunciar e de proclamar bem a palavra de Deus. A gente já fez um programa aqui, que está lá no nosso site, inclusive, só sobre as ordens menores, né? O leitorato é uma dessas ordens menores, né? O candidato ao sacerdócio, ou em alguns casos ao diaconato, recebe o leitorato, quer dizer que ele está apto a ser o leitor na missa. Sim. Mas na ausência de alguém que não, lá na celebração da missa, não tem ninguém que recebeu as ordens menores, o leitorato, por exemplo, pode ser um leigo, né, Padre Guido? Pode ser um leigo Na prática, também. a maioria das vezes é um leigo que faz, né? Exato. Como também, Eric, é bom saber a nossa realidade aqui no Brasil. Há tantas paróquias com inúmeras comunidades espalhadas no seu território e que o padre é limitado, não pode chegar lá sempre. Então, até a Santa Missa é substituída por uma celebração, digamos assim, feita pelos leigos preparados. Claro, o leigo não pode consagrar. Será dever do sacerdote fazer com que as hóstias consagradas cheguem em tempo para depois os mesmos leigos que presidem essas celebrações possam dar a Santa Eucaristia aos fiéis. Ô, Padre Guido, a Nilza Perreira, de Arroio do Tigre é a cidade que fica lá no Rio Grande do Sul, ela está dizendo assim, quando alguém está proclamando o Evangelho, quando o padre ou o diácono está proclamando o Evangelho, as pessoas devem se voltar para o lado que está sendo proclamado? Sim, exato. A liturgia quer que isso aconteça. E se
olhamos bem até na celebração, até transmitida pela televisão, este fenômeno, este gesto é bastante usual. Sim. Até mesmo quando a gente percebe que o bispo está presidindo uma missa, e, por exemplo, um diácono vai lá proclamar, o bispo se vira também. Se vira em direção onde está sendo proclamado, né, Padre Guido? Porque a gente se trata de receber o anúncio direto da palavra de Deus. Entendi. Olha, Padre Guido, muitas pessoas mandando aqui bastante conteúdo aqui para a gente. Quero só adiantar uma coisa. Algumas perguntas, né, que estão direcionadas, por exemplo, a questões relacionadas à Eucaristia, serão respondidas na semana que vem. Pois aqui a gente não vai terminar toda a sequência da missa até acabar o nosso tempo do programa. Por isso fizemos o programa em duas partes, né? A celebração da missa parte 1, que a gente vai mais ou menos até o ofertório, vamos dizer assim, e a celebração da missa parte 2 na semana que vem. Aliás, ofertório ou o momento das oferendas? O senhor vai explicar para a gente se há diferença, inclusive. Então, as perguntas que a gente não está respondendo sobre a Eucaristia e a segunda parte da missa, é porque a gente vai fazer isso na semana que vem. Mas agradecemos a pergunta e a participação da Maria Terezinha Medeiros do Amaral, da cidade de Mateus Leme, Minas Gerais, Ana Silene Dantas de Mojimirim, São Paulo, Maria Creuza Pacheco Oliveira de Planalto, na Bahia, Laura, não está dizendo aqui de onde a Laura é, mas muito obrigado, Laura, pelo teu recado. A Eva de Teresina, Piauí, gente do Brasil inteiro, hein, Padre Guido, está participando conosco aqui hoje. A maioria das pessoas achando legal a tua volta, viu, Padre Guido? Todo mundo aqui dando boas-vindas pela volta do senhor. André Lemos, de Criciúma, o senhor é muito querido lá em Criciúma, pois já trabalhou lá, então todo mundo de Criciúma fica mandando sempre um recadinho aqui para o senhor, como fez o André Lemos. Altair Doronca, Altair Doronca é de Curitiba, Paraná. Ele fez um comentário aqui que é um pouco curioso, sobre a questão de cantar parabéns no final da missa. Não faz parte da liturgia, é claro, né, Padre Guido? Porém, veja, é uma coisa muito bela. A Santa Missa é uma bela oportunidade para se encontrar e também para comemorar a alegria do dom da vida. Há muitos sacerdotes, eu também, que ao término da missa aos domingos, convido a chegar lá no altar os aniversariantes da semana. Não custa nada dar uma salva de palmas ou cantar um parabéns e louvar a Deus, repito, pelo dom da vida. Muito bem. Padre Guido, o senhor falou agora há pouco do Evangelho e da homilia que o diácono pode proclamar. Sim. Né? O diácono ou o padre. Mas também não tem uma ocasião que a liturgia prevê que pode convidar um especialista que não seja padre ou diácono para proclamar? Existe uma ocasião específica para isso? Sim. Algumas ocasiões específicas são aceitas pela Igreja e é muito louvável este gesto de convidar uma pessoa competente para dar uma devida informação e formação também a todos os fiéis. Certo. Por exemplo, às vezes até uma coisa muito prática pela saúde, por exemplo, né? Estamos com o problema da Zika vírus e companhia. E às vezes a presença de um médico que possa dar uma sugestão, aproveitando, digamos assim, da presença de tantas pessoas. Claro, não se trata de uma mensagem evangélica, mas também cuidar da saúde tem o seu grande valor. Em algumas ocasiões quer dizer, então, que um especialista de um determinado assunto, mesmo não sendo diácono ou padre, pode ser convidado para auxiliar a comunidade naquilo que ele é especialista? Sim, pode. A Igreja não tem nada contra uma coisa dessa. Como também, né, aqueles grupos, digamos assim, de uma vida cristã, naturalmente aprovada pela Igreja, neocatecúmenos e outros, né, que costumam até fazer uma partilha da liturgia, cada um dando o seu pensamento, uma pequena reflexão. Dentro de determinadas circunstâncias também é possível que a Igreja aceite também isso, né? Mas pastoralmente, claro, não é o momento de ter o parecer de todo mundo, né? Porque a homilia não é um debate, né? Não é um debate, exato, né? E a Igreja quer seguir fielmente as dicas de uma doutrina que deve ser muito bem manifestada com autoridade, com total competência e, digamos assim, em perfeita sintonia com o caminho da Igreja. Tá certo, Padre Guido. A gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Não sai daí, a gente volta já já.